Em uma mansão colonial isolada, um empresário encontra sua mãe ajoelhada no jardim, comendo ervas em transe. O que parecia loucura revela um padrão sombrio ligado a infusões dadas por sua noiva. Ao investigar, ele descobre que a mulher que ama pode estar por trás de uma série de mortes silenciosas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A manhã chegava devagar sobre a fazenda Santa Helena, propriedade que há 3 gerações pertencia à família Tavares. Rodrigo acordou com o canto dos sabiás que enchiam as mangueiras centenárias do terreiro. Aquele era seu refúgio, o lugar onde vinha toda vez que precisava desacelerar da rotina frenética de São Paulo, onde comandava uma das maiores incorporadoras imobiliárias do estado. Nos últimos meses, porém, vinha à fazenda com mais frequência. Dizia a si mesmo que era para cuidar melhor da mãe, Dona Helena, que aos 72 anos insistia em morar sozinha naquela imensidão verde do interior de Minas Gerais. Mas, no fundo, sabia que também fugia de algo que não conseguia nomear. Vestiu uma calça jeans e uma camisa de linho claro. Desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés, ecoando memórias de infância. A casa cheirava a café fresco e bolo de fubá. Cristiane, sua noiva, já estava na cozinha de avental florido, sorrindo com aquela doçura que o havia conquistado 6 meses atrás, num evento beneficente em Belo Horizonte. Ela era psicóloga holística, dizia trabalhar com terapias alternativas e cuidados para idosos. Quando se conheceram, Rodrigo ainda estava processando a partida do pai, Sr. Alberto, que havia deixado este plano 2 anos antes, vítima de um problema cardíaco súbito. "Bom dia, amor. Sua mãe ainda está dormindo", disse Cristiane, aproximando-se para um beijo rápido. "Preparei o chá especial dela, aquele que ajuda com a ansiedade. Você sabe como ela fica agitada pela manhã." Rodrigo assentiu, pegando uma xícara de café. "Obrigado por cuidar tão bem dela, Cris. Não sei o que faria sem você aqui." Cristiane sorriu, mas havia algo naquele sorriso que Rodrigo não conseguia decifrar completamente. Era quase perfeito demais, ensaiado demais. Ele afastou o pensamento. Estava sendo injusto. A mulher havia deixado sua rotina em Belo Horizonte para passar longas temporadas na fazenda, dedicando-se inteiramente a Dona Helena. Que mais poderia pedir? "Vou dar uma volta pelo jardim antes do café", avisou, saindo pela porta lateral. O sol já estava alto, iluminando os canteiros de rosas e jasmins que sua mãe cultivava com tanto carinho. Dona Helena sempre fora uma mulher forte, decidida, que administrava a fazenda com mão firme depois que enviuvou. Rodrigo caminhava distraído, observando as flores, quando notou algo estranho. Alguns canteiros estavam visivelmente mexidos, com espaços vazios, onde antes havia folhagens densas. A terra revolvia-se fresca em certos pontos, e havia marcas que pareciam dedos cravados no solo. Continuou andando, intrigado, até que um som o fez parar. Era um choro abafado, vindo do outro lado do jardim, perto da cerca de bambu que separava as flores da horta. Rodrigo acelerou o passo, contornando um arbusto de hibiscos vermelhos, e então viu algo que o fez congelar no lugar. Sua mãe estava ajoelhada no chão, com um vestido de algodão branco sujo de terra, as mãos enterradas no solo. Ela arrancava punhados de ervas e folhas, levando-as à boca com desespero, mastigando e engolindo enquanto lágrimas desciam pelo rosto enrugado. Sujeira cobria seus lábios, suas bochechas, sua testa. Ela soluçava baixinho, como se estivesse rezando, como se estivesse cumprindo algum ritual sagrado e terrível ao mesmo tempo. "Mãe!" Rodrigo correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. "Mãe, o que está fazendo, pelo amor de Deus?" Dona Helena ergueu os olhos, e Rodrigo viu neles uma confusão profunda, um medo que o dilacerou por dentro. Ela tremia, as mãos ainda cheias de terra e folhas esmagadas. "Eu preciso, filho. Eu preciso fazer isso", ela me disse. Ela me ensinou. É a única forma de falar com seu pai. Ele está me chamando, está me esperando. Preciso purificar minha alma.
Precisa limpar por dentro. As ervas purificam. As ervas abrem o caminho. A voz dela era fraca, quebrada, desesperada. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Quem disse isso para a senhora? Quem? Dona Helena piscou confusa. A Cristiane. Ela sabe das coisas espirituais. Ela me dá o chá todas as manhãs e depois eu sinto que preciso vir aqui. Preciso comer as ervas, preciso me conectar. Seu pai me espera, filho. Ele precisa me dizer algo importante. Rodrigo ajudou a mãe a levantar, limpando gentilmente a terra de seu rosto com a barra da própria camisa. O coração batia acelerado, as mãos tremiam levemente. Levou Dona Helena de volta para dentro, instalou-a no sofá da sala, cobriu-a com uma manta de crochê. Ela parecia exausta, os olhos vidrados, a respiração irregular. Descanse, mãe, vou trazer água fresca. Rodrigo foi até a cozinha, encheu um copo com água filtrada, mas parou, antes de voltar. Seus olhos percorreram o ambiente. Tudo parecia normal. Cristiane não estava mais lá. Provavelmente subira para o quarto. Sobre a bancada viu uma bandeja com uma xícara de porcelana florida. Era o chá que Cristiane preparava todas as manhãs para Dona Helena. O líquido era escuro, quase marrom, com um cheiro forte de ervas que Rodrigo não conseguia identificar. Ele pegou a xícara, cheirou novamente. Havia algo ali que o incomodava. Não era apenas camomila ou erva cidreira. Era algo mais denso, mais amargo. Colocou a xícara de volta no lugar, a mente fervilhando de perguntas. Voltou para a sala com a água. Dona Helena bebia em pequenos goles, ainda trêmula. Rodrigo sentou-se ao lado dela, segurando sua mão fina e manchada pela idade. Mãe, a senhora tem sentido isso com frequência? Essa necessidade de ir ao jardim comer as ervas? Ela assentiu devagar. Quase todos os dias, filho. Depois do chá da Cristiane, eu sinto uma urgência, uma voz dentro de mim dizendo que preciso ir, que preciso me purificar. No começo eu resistia, mas a voz fica tão forte, tão insistente. E eu vejo seu pai, vejo o rosto dele me chamando. Rodrigo respirou fundo, tentando manter a calma. E a senhora contou isso para a Cristiane? Contei, sim. Ela disse que é normal, que faz parte do processo espiritual de luto. Disse que eu estou me abrindo para o plano espiritual, que logo vou conseguir me comunicar de verdade com Alberto. Ela é tão gentil, tão atenciosa. Eu confio nela, filho. Rodrigo engoliu em seco. Gentileza, atenção, cuidado. Tudo parecia certo na superfície, mas algo profundo e sombrio se escondia por baixo. Ele não sabia exatamente o que, mas seu instinto gritava alarmes que não podia ignorar. Mais tarde, quando Dona Helena finalmente adormeceu no sofá, Rodrigo voltou ao jardim. Examinou os canteiros mexidos, as marcas no solo, os espaços vazios onde as ervas haviam sido arrancadas. Percebeu então algo que não notara antes. Nas folhas de algumas plantas ainda intactas, havia marcas de saliva ressecada, de dedos desesperados. Aquilo não era de hoje. Aquilo vinha acontecendo há tempo. Ele fotografou tudo com o celular. Cada canteiro, cada marca, cada detalhe. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas precisava documentar. Precisava ter provas de algo que ainda não compreendia totalmente. Quando voltou para dentro, encontrou Cristiane descendo as escadas, com um sorriso tranquilo no rosto. Sua mãe está bem? Notei que ela saiu cedo hoje. Rodrigo a encarou tentando ler além do sorriso. Ela estava no jardim, fazendo coisas estranhas. Comendo ervas da terra, Cristiane. Disse que você orientou isso. O sorriso de Cristiane vacilou por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Rodrigo, querido, eu nunca disse para ela comer ervas da terra. Eu apenas ensino técnicas de conexão espiritual, meditações, visualizações. Às vezes os idosos interpretam de forma diferente. A mente dela está frágil com o luto. Rodrigo não respondeu imediatamente. Observou-a em silêncio, notando como ela desviava levemente o olhar, como suas mãos se mexiam nervosas nas laterais do vestido. Talvez seja melhor suspendermos os chás por uns dias, só para ver como ela reage. Cristiane piscou, surpresa. Mas, Rodrigo, os chás ajudam tanto. Sua mãe tem dormido melhor, está mais calma. Mesmo assim, vamos tentar sem eles por um tempo.
Houve uma tensão no ar, breve mas palpável. Cristiane assentiu, forçando outro sorriso. Claro, amor. O que você achar melhor? Rodrigo subiu para o escritório do pai, um cômodo que permanecia quase intocado desde a partida de Sr. Alberto. Abriu as gavetas da escrivaninha antiga, procurando algo, qualquer coisa que pudesse trazer clareza. Entre papéis amarelados e fotografias antigas, encontrou um envelope fechado. Reconheceu a caligrafia do pai no sobrescrito. Dizia apenas, para Rodrigo, se algo estranho acontecer. Rodrigo sentou-se pesadamente na cadeira de couro gasto, abrindo o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta manuscrita. Meu filho, se você está lendo esta carta, é porque algo não está certo. Conheço Helena há 50 anos. Sei quando ela age por vontade própria e quando algo externo a influencia. Antes de partir deste plano, tive sonhos perturbadores. Via sombras ao redor da sua mãe, via mãos estranhas manipulando sua mente. Não sei se são apenas paranoia de um velho ou avisos verdadeiros, mas preciso que você prometa uma coisa. Vigie Helena. Se ela começar a agir de forma estranha, se alguém novo entrar em nossas vidas oferecendo ajuda espiritual, desconfie. O mundo está cheio de aproveitadores mascarados de anjos. Seu pai que te ama, Alberto. Rodrigo leu a carta 3 vezes, as palavras do pai ecoando em sua mente como sinos de alerta. As mãos tremiam segurando o papel amarelado. Sr. Alberto havia previsto algo assim? Havia sentido a aproximação de algum perigo? Ou era apenas o medo, natural de deixar a esposa sozinha no mundo? Guardou a carta no bolso interno do paletó e desceu novamente. Cristiane estava na varanda, folheando uma revista de decoração. Parecia completamente relaxada, alheia à tempestade que se formava na cabeça de Rodrigo. Vou precisar voltar para São Paulo amanhã, disse ele, sentando-se ao seu lado. Tem uns assuntos urgentes na empresa que não podem esperar. Cristiane olhou para ele com olhos preocupados. Mas e sua mãe? Você acha seguro deixá-la agora? Rodrigo segurou a mão dela, forçando um sorriso tranquilizador. Por isso preciso que você fique aqui com ela. Mas, por favor, sem os chás por enquanto. Quero que ela descanse naturalmente. Ela hesitou, mas acabou concordando. Claro, querido. Farei o que você pedir. Na manhã seguinte, Rodrigo partiu de volta para a capital, mas não foi para a empresa. Foi direto para o escritório de Henrique Moraes, um investigador particular que tinha sido fundamental em algumas due diligences complexas de aquisições imobiliárias. Henrique era discreto, eficiente e não fazia perguntas desnecessárias. Rodrigo, que surpresa, disse Henrique apertando sua mão. Que te traz aqui? Algum vendedor mentindo sobre escrituras? Rodrigo sentou-se na cadeira de frente para a mesa bagunçada de dossiês e fotografias. Preciso que você investigue alguém para mim. Mas isso é pessoal, não profissional. E preciso de discrição total. Henrique sentou-se, interessado. Pode falar. Minha noiva, Cristiane Almeida. Quero saber tudo sobre ela. Formação, histórico profissional, onde morou, com quem se relacionou, tudo. Henrique não demonstrou surpresa. Já vira de tudo naqueles anos de profissão. Suspeita de algo específico? Ainda não sei. Só sei que minha mãe está agindo de forma estranha desde que Cristiane entrou na vida dela. E meu instinto está gritando que algo não está certo. Vou começar hoje mesmo. Te mando um relatório preliminar em 48 horas. Rodrigo saiu do escritório aliviado por ter tomado uma ação concreta, mas também angustiado pelo que poderia descobrir. Voltou para seu apartamento em Pinheiros, mas não conseguiu trabalhar. Olhava para o celular a cada 5 minutos, esperando notícias de Henrique, verificando as câmeras de segurança da fazenda que monitorava remotamente. Nas imagens, via Cristiane circulando pela casa, cuidando de Dona Helena com aparente dedicação. Nada parecia fora do lugar. Talvez ele estivesse enlouquecendo. Talvez fosse apenas paranoia alimentada pela carta enigmática do pai e pelo estresse do trabalho. 48 horas depois, Henrique ligou. Rodrigo, preciso que você venha aqui. Não posso falar disso por telefone. Rodrigo atravessou a cidade em tempo recorde, o coração martelando no peito. Quando chegou ao escritório,
Henrique tinha uma expressão grave. Senta, Rodrigo. Isso vai ser difícil de ouvir. Ele abriu uma pasta grossa, repleta de documentos, fotos e impressões de telas. Cristiane Almeida não existe, começou Henrique. Ou melhor, existe, mas não é quem ela diz ser. A mulher que está com você se chama, na verdade, Cristiane Souza Fagundes. Ela usou documentos de uma prima distante para criar uma identidade falsa. Rodrigo sentiu o mundo girar. Como assim? A verdadeira Cristiane Almeida é psicóloga holística, sim, mas mora em Portugal há 5 anos. Sua noiva conseguiu os documentos dela e vem usando essa identidade. Ela nunca se formou em nada relacionado a terapias. Trabalhou como vendedora, garçonete, chegou a ter um salão de beleza que faliu. Nada de formação acadêmica real. Rodrigo engoliu em seco. E por que ela faria isso? Henrique virou algumas páginas mostrando fotos. Encontrei um padrão perturbador. Nos últimos 7 anos, Cristiane envolveu-se com pelo menos 3 homens com perfil semelhante ao seu. Viúvos, ricos, do setor imobiliário ou financeiro, todos com mães, idosas dependentes. E o que aconteceu com esses homens? Henrique respirou fundo. O primeiro, Marcelo Andrade, era dono de uma rede de hotéis em Goiás. Conheceu Cristiane em um evento de caridade, ela se apresentou como terapeuta holística, começou a cuidar da mãe dele. 6 meses depois, Marcelo sofreu um acidente de carro fatal. A mãe viveu mais 4 meses e também partiu, diagnosticada com insuficiência renal aguda. Cristiane conseguiu ficar com parte da herança, alegando que eram noivos e que ele havia prometido cuidar dela. Rodrigo sentia náusea subindo. E os outros? O segundo foi Antônio Ribeiro, empresário do ramo de transportes em Santa Catarina. História quase idêntica. Conheceram-se, ela cuidou da mãe, ele teve uma parada cardíaca aos 52 anos, a mãe se foi 3 meses depois com o mesmo diagnóstico de insuficiência renal. O terceiro, Roberto Fonseca, desenvolveu um câncer fulminante que o levou em apenas 4 meses. A mãe dele também adoeceu gravemente logo depois. Rodrigo estava pálido. Tem alguém ajudando ela nisso? Henrique mostrou outra foto. Dr. Marcelo Viana Santos, médico clínico geral. Ele assinou os atestados de todas essas situações, sempre declarando causas naturais. Tem consultório em Belo Horizonte, mas atende em várias cidades do interior. Coincidentemente, ele tem um histórico de processos éticos arquivados por falta de provas. Então é um esquema, murmurou Rodrigo. Ela seduz homens viúvos ricos, ganha acesso às mães e, de alguma forma, Henrique completou. De alguma forma, ela e esse médico orquestram situações que parecem naturais, mas não são. Não tenho provas concretas ainda, mas o padrão é inegável. E, Rodrigo, tem mais uma coisa. O quê? Dr. Marcelo passou uma semana no interior de Minas há 2 semanas, bem perto da sua fazenda. Rodrigo levantou-se bruscamente, caminhando de um lado para outro do pequeno escritório. Preciso de provas concretas, Henrique. Preciso flagrá-los fazendo algo errado. Só desconfianças não vão segurar ninguém. Henrique assentiu. Posso instalar equipamentos de escuta e câmeras escondidas na fazenda, mas você precisa agir normalmente, não pode dar indícios de que sabe de algo. Faça isso. Instale tudo. Vou voltar para lá amanhã e agir como se nada tivesse acontecido. Rodrigo mal dormiu naquela noite. As imagens dos homens que haviam partido, das mães que adoeceram misteriosamente, giravam em sua cabeça como um carrossel macabro. Ele era o próximo alvo. Sua mãe estava sendo envenenada lentamente. Os chás, as ervas, os comportamentos estranhos, tudo fazia sentido agora sob uma luz sinistra. Voltou para a fazenda na manhã seguinte, com uma mala cheia de roupas e um coração cheio de terror disfarçado. Cristiane o recebeu com um abraço apertado e um beijo demorado. Que saudade, amor. Sua mãe está bem melhor, sabe? Sem os chás ela está mais disposta. Até ajudou a fazer um bolo hoje. Rodrigo forçou um sorriso. Que bom. Vou ficar aqui uns dias. Consegui liberar a agenda. Durante o jantar, observou cada movimento de Cristiane. A forma como ela servia a comida, como olhava para Dona Helena, como sorria,
para ele. Tudo parecia genuíno, mas agora ele sabia que era apenas uma máscara muito bem construída. Tarde da noite, quando todos já dormiam, Rodrigo desceu silenciosamente para a cozinha. Henrique havia instalado microcâmeras em pontos estratégicos durante a tarde, enquanto Cristiane e Dona Helena faziam uma caminhada pelos laranjais. Rodrigo abriu os armários da cozinha com cuidado, procurando pelos frascos de chá que Cristiane usava. Encontrou vários potes de vidro com ervas secas, todos com etiquetas manuscritas. Camomila, melissa, hortelã, erva doce. Pareciam normais, cheiravam normais. Mas haveria algo mais? Algum ingrediente escondido, alguma substância que estivesse causando os comportamentos estranhos em sua mãe. Pegou uma pequena amostra de cada pote, colocando em sacos plásticos separados que guardou em uma bolsa térmica. Henrique conhecia um laboratório discreto que poderia fazer análises sem levantar suspeitas. Fechou tudo com cuidado, deixando cada coisa exatamente como estava. Nos dias seguintes, Rodrigo adotou uma rotina obsessiva de observação. Anotava em um caderno pequeno que guardava no bolso cada horário em que Cristiane interagia com Dona Helena, cada gesto, cada palavra. Anotava o que sua mãe comia, como reagia, que sintomas apresentava. Era como se tivesse voltado aos tempos de faculdade, quando fazia anotações meticulosas para as provas de engenharia. Cristiane preparou chá às 9 da manhã. Mãe bebeu meia xícara. Às 10h30 começou a ficar agitada. Disse sentir calor mesmo estando a temperatura amena. Às 11 foi sozinha para o jardim. Ele seguia a mãe discretamente quando ela saía para seus rituais estranhos. Fotografava, mas nunca interferia, por mais que doesse vê-la naquele estado. Precisava das provas, precisava documentar tudo. Uma noite, enquanto revisava as gravações das câmeras escondidas em seu laptop, Rodrigo viu algo que o fez parar de respirar. Era madrugada na gravação, por volta das 3 da manhã. Cristiane descia as escadas, vestindo apenas uma camisola branca descalça. Ia direto para a cozinha. Acendia apenas uma luz fraca sobre a pia. Então, de dentro do armário embaixo da pia, onde ficavam os produtos de limpeza, retirava um frasco pequeno, de vidro escuro sem rótulo. Rodrigo aumentou o zoom da imagem. Cristiane olhava ao redor, verificando se estava sozinha, e então abria o frasco. Despejava algo no ralo da pia, um líquido oleoso e escuro. Depois, lavava o frasco com cuidado, enxaguava várias vezes e o quebrava dentro de um saco plástico. Embrulhava tudo em jornal e colocava no fundo do lixo, cobrindo com outros resíduos. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo era a prova que precisava. Algo estava sendo administrado secretamente e agora ela estava se livrando das evidências. Mas o que era? Por que se livrar disso agora? Na manhã seguinte, assim que Cristiane saiu para a cidade, alegando que ia comprar pão fresco, Rodrigo correu até o lixo. Revirou cuidadosamente até encontrar o embrulho de jornal. Dentro, os cacos do frasco. Ainda havia resíduos do líquido nas paredes quebradas do vidro. Guardou tudo em outro saco plástico, selou bem e guardou em sua mala. Ligou para Henrique imediatamente. Descobri algo. Tem um frasco que ela jogou fora na madrugada. Precisa analisar isso urgentemente. Henrique prometeu buscar o material naquela mesma noite, disfarçado de entregador. Vou mandar para o laboratório hoje mesmo. Em 72 horas teremos os resultados. Enquanto isso, Dona Helena começou a apresentar sintomas físicos mais graves. Surgiram manchas avermelhadas em seus braços e pescoço. Suas mãos tremiam constantemente. Ela reclamava de dores abdominais que a faziam dobrar-se de dor. Rodrigo quis levá-la ao hospital, mas Cristiane intervinha sempre com doçura. Amor, isso é normal em pessoas da idade dela. Mudanças, hormonais, sensibilidade da pele. Não precisa alarmá-la com hospitais. Tem uns cremes naturais que vão ajudar. Mas Rodrigo insistiu. Vou ligar para o médico da família. Cristiane ficou visivelmente tensa. Que médico? Dr. Fernando Guimarães, o clínico geral que cuida da minha mãe há 15 anos. Ah, sim, claro. Mas talvez seja melhor esperar. Ver se os sintomas melhoram com os cremes, não acha? Rodrigo fingiu concordar,
Mas naquela mesma tarde, ligou para Dr. Fernando pedindo que visitasse a fazenda. O médico chegou no dia seguinte, um senhor de cabelos grisalhos e óculos redondos que examinava a Dona Helena com cuidado, paternal. Dona Helena, a senhora tem se alimentado bem? Tomado alguma medicação nova? A idosa olhou para Cristiane antes de responder, como se pedisse permissão. Só os chás que a Cristiane prepara, doutor. São chás naturais para a ansiedade. Dr. Fernando examinou as manchas na pele, a língua, os olhos. Fez algumas anotações. Rodrigo, preciso fazer uns exames de sangue. Essas manchas podem indicar reação alérgica ou algo mais sério. Vou colher o material agora e levar para a análise. Cristiane permaneceu calada durante todo o exame, mas Rodrigo notou como suas mãos se apertavam no colo, como seu pé batia levemente no chão, sinais nervosos que ela tentava disfarçar com um sorriso sereno. Depois que Dr. Fernando saiu, Cristiane abraçou Rodrigo por trás enquanto ele estava na varanda. Você está preocupado demais, amor. Sua mãe vai ficar bem. Ela é forte. Rodrigo virou-se, olhando nos olhos dela. Cristiane, preciso te perguntar uma coisa. Você já cuidou de outras pessoas idosas antes? Já trabalhou com outras famílias? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Já, claro. Trabalhei com algumas famílias em Belo Horizonte. Por quê? Só curiosidade, você é tão boa nisso, tão dedicada, deve ter boas referências. Tenho, sim. Todas as famílias ficaram muito satisfeitas com o meu trabalho. Rodrigo assentiu, mas na sua mente ecoavam os nomes que Henrique havia descoberto. Marcelo Andrade, Antônio Ribeiro, Roberto Fonseca. Todos satisfeitos com o trabalho dela, até que deixaram de existir. Naquela noite, enquanto jantavam, Dona Helena mal tocava na comida. Estava pálida, os olhos fundos. De repente, levantou-se e foi buscar algo em seu quarto. Voltou com um caderno de desenho e lápis de cor. Sentou-se à mesa e começou a desenhar com intensidade, como se estivesse possuída por uma urgência artística. Rodrigo e Cristiane observavam em silêncio. Dona Helena sempre gostara de pintar, mas havia anos não pegava em lápis ou pincéis. O desenho que surgia no papel era perturbador. Uma figura feminina sombria, com longos cabelos negros, segurava um frasco na mão erguida. Ao lado, uma idosa de olhos arregalados, boca aberta em espanto ou terror. Entre elas, flores murchas caindo no chão. Quando terminou, Dona Helena empurrou o desenho para Rodrigo. Isso, filho. É isso que vejo todas as noites. A sombra com o frasco. As flores que morrem. Cristiane riu, nervosa. Dona Helena, que imaginação. Deve ser os sonhos, a mente pregando peças. Mas Rodrigo pegou o desenho com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Guardou-o sabendo que era mais uma peça do quebra-cabeça que estava montando. Sua mãe, em algum nível profundo e inconsciente, sabia que estava sendo envenenada. Sabia que estava em perigo. Os resultados do laboratório chegaram 3 dias depois. Henrique ligou com a voz carregada de urgência. Rodrigo, o líquido do frasco contém alcaloides tóxicos derivados de plantas. Não são letais em doses pequenas, mas causam confusão mental, alucinações, compulsões. Uso prolongado pode levar à insuficiência renal e hepática. Essa substância estava sendo administrada sistematicamente. Rodrigo fechou os olhos, as peças finalmente se encaixando completamente. Então era assim que funcionava. Doses pequenas, diárias, disfarçadas em chás naturais. Os sintomas pareciam naturais, relacionados à idade e ao luto. E quando o dano se tornava irreversível, o Dr. Marcelo aparecia para assinar os atestados convenientemente. Preciso tirá-la daqui, disse Rodrigo. Preciso afastar minha mãe dessa mulher agora. Calma, Rodrigo. Se você agir precipitadamente, ela pode fugir e nunca teremos justiça. Além disso, precisamos pegar o médico também. Ele é parte essencial desse esquema. Então o que eu faço? Continue agindo normalmente. Só não deixe sua mãe consumir mais nada que Cristiane prepare. Invente desculpas, distrações e fique atento. Se a minha experiência me diz algo, é que ela deve estar planejando o próximo passo. Como se tivesse ouvido a conversa, Cristiane apareceu naquela mesma noite com uma proposta. Rodrigo, amor,
Tenho uma ideia. Que tal levarmos sua mãe para a casa do lago neste fim de semana? Ar puro, paisagem tranquila, vai fazer bem para ela. E para nós também, um pouco de descanso juntos. A casa do lago era uma propriedade isolada que pertencia à família Tavares, localizada às margens de um reservatório a 3 horas da fazenda. Rodrigo sentiu um calafrio. Um lugar isolado, longe de tudo e todos, o cenário perfeito para algo definitivo acontecer. Mas respondeu com um sorriso. Ótima ideia, Cris. Vamos os 3. A viagem para a casa do lago aconteceu numa sexta-feira ensolarada. Rodrigo dirigia a caminhonete pelas estradas de terra que serpenteavam entre montanhas cobertas de eucaliptos e áreas de mata nativa. Dona Helena ia no banco de trás, observando a paisagem com olhos cansados. Cristiane ia ao lado de Rodrigo, de óculos escuros, cantarolando baixinho uma música no rádio. Antes de partir, Rodrigo havia ligado para Henrique. Vamos para a casa do lago. Acho que é lá que ela vai tentar algo definitivo. Henrique já estava preparado. Instalei um rastreador GPS discreto no carro dela e no seu. Vou seguir à distância com minha equipe. Instalei também pequenas câmeras na casa do lago ontem à noite. Vamos monitorar remotamente. Se algo sair do controle, entro com a polícia imediatamente. Rodrigo sentia-se minimamente mais seguro, sabendo que não estava completamente sozinho, mas o frio na barriga permanecia. Estava levando sua mãe idosa para uma armadilha, usando-a como isca, e essa consciência o corroía por dentro. A casa do lago surgia no final de uma estrada particular, escondida entre araucárias centenárias. Era uma construção de madeira e pedra, rústica e aconchegante, com uma varanda ampla que dava direto para a água espelhada do reservatório. Rodrigo tinha memórias felizes dali, fins de semana de infância pescando com o pai, churrascos em família, risadas ecoando pela mata. Agora o lugar parecia sinistro, carregado de uma tensão invisível que fazia o ar pesar nos pulmões. Que lugar lindo! Suspirou Cristiane, saindo do carro e esticando os braços. Vai ser um fim de semana maravilhoso, tenho certeza. Rodrigo ajudou a mãe a descer, segurando seu braço com cuidado. Dona Helena olhava para a casa com uma expressão estranha, como se reconhecesse algo ameaçador naquela beleza pacífica. Você está bem, mãe? Perguntou Rodrigo baixinho. Ela olhou para ele com olhos úmidos. Seu pai amava esse lugar. Dizia que aqui a gente ficava mais perto do céu. Será que ele está me esperando, filho? Rodrigo sentiu um aperto no peito. Não, mãe. O pai quer que a senhora viva, que seja feliz. Ele não está esperando a senhora ir embora. Dona Helena assentiu lentamente, mas não parecia convencida. Acomodaram-se na casa. Cristiane assumiu o comando da cozinha, preparando um almoço leve com salada, peixe grelhado e suco natural. Rodrigo observava cada movimento dela, cada ingrediente que usava, cada tempero que adicionava. Não confiava em nada que saísse de suas mãos. Na hora de comer, ele trocou discretamente o prato da mãe pelo seu, garantindo que qualquer coisa que tivesse sido adulterada iria para ele, não para ela. Cristiane não pareceu notar. A tarde transcorreu lentamente. Dona Helena dormiu na rede da varanda, embalada pela brisa que vinha do lago. Rodrigo caminhava pela propriedade, verificando os arredores, localizando as câmeras minúsculas que Henrique havia instalado. Eram praticamente invisíveis, disfarçadas em galhos, nas ripas de madeira da varanda, no lustre da sala. Cristiane estava no quarto quando o telefone dela tocou. Rodrigo estava passando pelo corredor e parou, encostando-se à parede para ouvir. Alô? Ah, oi. Sim, estamos aqui. Amanhã? Perfeito. Sim, ela está bem. Um pouco mais fraca, exatamente como planejamos. Ele não suspeita de nada, está tudo certo. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Ela estava confirmando algo com alguém. O médico, provavelmente. Amanhã algo ia acontecer. Afastou-se silenciosamente e foi para a varanda, sentando-se ao lado da mãe que já havia acordado. Ela segurava sua mão com força surpreendente para alguém tão frágil. Filho, eu estou com medo, confessou ela num sussurro. Medo de quê, mãe? Não sei explicar, mas sinto que algo ruim vai acontecer.
Desde que chegamos aqui, sinto um peso, uma presença escura. Rodrigo abraçou-a, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Eu vou proteger a senhora, mãe. Não vou deixar nada de ruim acontecer. Prometo. Ela encostou a cabeça no ombro do filho. Seu pai me dizia uma coisa sempre que eu tinha medo. Dizia: quando tiver medo, olhe para as flores. As flores sempre encontram luz, mesmo na escuridão. Rodrigo se lembrava dessa frase. O pai realmente dizia isso, especialmente nos momentos difíceis da vida. Era quase um mantra da família Tavares. A noite caiu rápida sobre o lago. O céu se encheu de estrelas que raramente apareciam nas cidades grandes. Cristiane preparou o jantar, acendeu velas, colocou música suave. Tudo parecia romanticamente planejado, cuidadosamente orquestrado. Depois do jantar, Dona Helena se recolheu cedo. Rodrigo a acompanhou até o quarto, ajudou-a a se deitar, cobriu-a com cuidado. Tranque a porta por dentro, mãe, e não abra para ninguém além de mim. Se precisar de alguma coisa, me chame. Ela olhou para ele com medo, mas obedeceu. Rodrigo ouviu o clique da fechadura e suspirou aliviado. Voltou para a sala onde Cristiane o esperava com 2 taças de vinho. Sentou-se ao lado dela no sofá de couro, aceitou a taça, mas não bebeu. Você está estranho hoje, amor, comentou ela, passando os dedos pelos cabelos dele. Tenso, preocupado. É o trabalho. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela se aproximou, beijou seu pescoço. Esquece o trabalho. Estamos aqui para descansar, para ficar juntos. Rodrigo se afastou gentilmente. Estou muito cansado, Cris. Acho que vou dormir cedo também. Ele viu um lampejo de irritação nos olhos dela, rapidamente disfarçado por um sorriso, compreensivo. Claro, querido. Descanse. Rodrigo foi para seu quarto, mas não dormiu. Ficou sentado na cama, de roupa, com a porta entreaberta, atento a qualquer som. Pela janela, via a lua refletida no lago, calma e indiferente ao drama humano que se desenrolava. Por volta das 2 da madrugada, ouviu um carro se aproximando. Levantou-se, foi até a janela. Um sedã preto estacionou ao lado da caminhonete. Um homem desceu, pegou uma maleta do porta-malas. Mesmo à distância e na penumbra, Rodrigo reconheceu o porte, o andar. Dr. Marcelo Viana Santos. Então era agora. Era essa noite. O plano seria executado naquelas próximas horas. Rodrigo pegou o celular e enviou uma mensagem urgente para Henrique. Ele chegou. Dr. Marcelo está aqui. Preciso de backup, agora. A resposta veio em segundos. Estamos a 15 minutos. Polícia já acionada. Não faça nada precipitado. Rodrigo abriu a porta do quarto silenciosamente e foi até o corredor. Vozes vinham da sala. Aproximou-se, escondendo-se atrás de uma estante de livros que tinha visão parcial para a sala. Cristiane e Dr. Marcelo conversavam em voz baixa. Ela está no quarto do fundo, dizia Cristiane. Muito fraca. Os rins já devem estar comprometidos. Será fácil. Dr. Marcelo abriu a maleta. Dentro, frascos de vidro com líquidos transparentes, seringas, ampolas, mas diferente das outras vezes, ele parecia hesitante. Cristiane, não sei se consigo fazer isso de novo. Ela se virou para ele furiosa. Como assim não consegue? Já fizemos isso 3 vezes. Sempre funcionou. Mas dessa vez é diferente. O filho está aqui. Está atento. E eu não aguento mais assinar atestados falsos, mentir, encobrir. Minha consciência não aguenta. Cristiane riu. Um som frio e cortante. Consciência? Agora você tem consciência? Depois de tudo que já fizemos? Depois de todo o dinheiro que você já embolsou? Eu quero sair, Cristiane. Quero parar com isso. Ela se aproximou dele, perigosa. Você não vai sair. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, porque se não fizer, vou expor tudo. Vou dizer que foi você quem teve a ideia, que me manipulou, que usou sua posição de médico para cometer esses atos. Quem você acha que vão acreditar? Na pobre psicóloga enganada ou no médico corrupto? Dr. Marcelo empalideceu. Você é um monstro. Sou uma sobrevivente. E você também, ou pelo menos era. Agora termine o trabalho. Rodrigo sabia que tinha que agir. Não podia esperar mais 15 minutos. Saiu, de trás da estante, entrando na sala. Acho que o trabalho já terminou, Cristiane.
Ela se virou bruscamente, o rosto empalidecendo ao vê-lo. Rodrigo, o que você está fazendo acordado? Protegendo minha mãe. De você. Dr. Marcelo deu um passo atrás, a maleta caindo de suas mãos no chão de madeira com um baque surdo. Frascos tilintaram dentro dela. Cristiane recompôs-se rapidamente, forçando um sorriso confuso. Rodrigo, amor, você está entendendo tudo errado. O Dr. Marcelo é um amigo, um consultor. Eu o chamei para dar uma olhada na sua mãe porque estou preocupada com ela. No meio da madrugada, com uma maleta cheia de medicamentos, Rodrigo caminhou até ficar entre eles e o corredor que levava ao quarto de Dona Helena. Eu sei de tudo, Cristiane. Ou devo chamá-la de Cristiane Souza Fagundes? Ela ficou completamente imóvel. O sorriso desapareceu do rosto. Sei sobre Marcelo Andrade, sobre Antônio Ribeiro, sobre Roberto Fonseca. Sei sobre as mães deles, sobre como todas adoeceram misteriosamente e partiram logo depois dos filhos. Sei sobre os atestados falsos que o bom doutor aqui assinou. Dr. Marcelo estava em pânico visível. Como você descobriu? Contratei um investigador. Analisei o líquido que você jogou no ralo. Cristiane. Alcaloides tóxicos, substâncias que causam confusão mental, insuficiência renal. Gravei você planejando tudo isso. Tenho provas de cada passo desse esquema monstruoso. Cristiane perdeu toda a máscara de doçura. Seus olhos ficaram duros, frios. Você não tem nada, são apenas especulações. Rodrigo pegou o celular do bolso. As câmeras escondidas gravaram vocês dois conversando agora há pouco. Gravaram você confessando seus planos, ameaçando o doutor aqui. Está tudo documentado, Cristiane. Ela respirava com dificuldade, as mãos fechadas em punhos. Por quê? Por que você é tão difícil? Os outros foram muito mais fáceis. Confiavam, acreditavam, se apaixonavam de verdade. Você sempre teve essa desconfiança irritante. Rodrigo sentiu náusea. Você seduzia homens vulneráveis, ganhava a confiança deles, entrava nas famílias, envenenava as mães lentamente enquanto planejava a saída dos filhos. E quando conseguia o que queria, partia para a próxima vítima. Tudo por dinheiro, por heranças. Ela deu uma risada amarga. Você não entende nada. Não é só por dinheiro, é por justiça. Homens ricos como você, que têm tudo, que nunca sofreram, que exploram pessoas como eu a vida inteira. Eu apenas tomo o que vocês têm de sobra. Você não toma, você destrói. Destruiu famílias inteiras. Manipulou pessoas, vulneráveis na hora mais frágil de suas vidas. Dr. Marcelo interveio, voz trêmula. Rodrigo, eu não queria fazer isso. Ela me chantageou, me manipulou. Eu estava endividado, desesperado. Foi fraqueza minha, eu sei. Mas eu não sou um monstro. Vocês dois são monstros, disse uma voz fraca vinda do corredor. Todos se viraram. Dona Helena estava ali apoiada no batente da porta, vestida com uma camisola branca, os cabelos grisalhos soltos nos ombros. Parecia uma aparição fantasmagórica, mas seus olhos estavam claros, lúcidos. Mãe, volte para o quarto, pediu Rodrigo. Ela balançou a cabeça. Não, filho. Preciso dizer algo. Dona Helena caminhou devagar até ficar em frente a Cristiane e Dr. Marcelo. Olhou nos olhos de ambos com uma força surpreendente. Eu sempre soube, disse ela. No fundo, sempre soube que algo estava errado. Mas eu estava tão perdida na tristeza, tão confusa com a ausência do meu Alberto, que deixei vocês entrarem. Deixei que brincassem com minha mente, com meu corpo. Cristiane deu um passo à frente perigosa. Dona Helena, a senhora não sabe do que está falando. Sei sim. Sei que você colocava coisas nos chás. Sei que me fazia sentir aquela urgência louca de comer as ervas, de fazer rituais que nunca fiz na vida. Sei que estava tentando me adoecer, me enfraquecer, me preparar para partir como as outras mães partiram. Dr. Marcelo começou a chorar. Eu sinto muito, Dona Helena. Eu sinto tanto. Dona Helena olhou para ele, e por um momento houve compaixão em seus olhos. Meu marido, Alberto, me dizia uma coisa sempre que eu estava com medo. Dizia, quando tiver medo, olhe para as flores. As flores sempre encontram luz, mesmo na escuridão. Dr. Marcelo soluçou.
Minha mãe dizia a mesma coisa. Ela partiu há 5 anos e eu estava tão perdido, tão destruído por dívidas. Quando Cristiane me ofereceu aquele dinheiro, eu pensei que era a única saída. Mas traí tudo que minha mãe me ensinou. Traí a profissão, traí a vida. Dona Helena colocou a mão trêmula no ombro dele. Ainda há tempo de encontrar a luz, doutor. Ainda há tempo de fazer o certo. Ele olhou para ela, depois para Rodrigo. Eu vou confessar tudo. Vou entregar todas as provas que tenho. Os registros, os nomes, tudo. Só me deixem fazer o certo pelo menos uma vez. Cristiane explodiu. Você é um fraco patético, sempre foi. Ela tentou correr em direção à porta, mas Rodrigo a bloqueou. Houve uma breve luta, Cristiane arranhando, empurrando, tentando escapar. Mas naquele momento, luzes vermelhas e azuis iluminaram as janelas da casa. Sirenes cortaram o silêncio da noite. Henrique havia chegado com a polícia. Oficiais entraram pela porta, armas em punho, vozes firmes ordenando que todos ficassem parados. Cristiane foi imobilizada, algemada, jogada no chão enquanto gritava acusações incoerentes. Dr. Marcelo não resistiu, oferecendo os pulsos para as algemas com resignação. Henrique entrou logo atrás, acompanhado por um delegado de cabelos grisalhos. Rodrigo, Dona Helena, vocês estão bem? Rodrigo abraçou sua mãe, que finalmente desabou em lágrimas no ombro do filho. Estamos. Graças a Deus estamos. O delegado aproximou-se. Rodrigo Tavares, sou o delegado Paulo Henrique Nogueira. Recebemos denúncia de tentativa de envenenamento e conspiração. Precisamos de seus depoimentos e de todas as provas que tem. Rodrigo entregou o celular com as gravações, explicou sobre as câmeras escondidas, sobre o frasco analisado, sobre o relatório de Henrique. Tudo foi sendo documentado, fotografado, reunido num conjunto esmagador de evidências. Dr. Marcelo, ainda algemado, pediu para falar. Delegado, eu quero colaborar. Tenho documentos em meu consultório que provam tudo. Registros de pagamentos que Cristiane me fez, cópias de atestados que forjei, nomes das outras vítimas. Eu entrego tudo. Cristiane cuspiu na direção dele. Traidor, você vai se arrepender. O delegado olhou para ela com desprezo. A senhora tem direito a permanecer calada. Sugiro que use esse direito. Cristiane foi levada primeiro, gritando ameaças e insultos, até ser colocada na viatura e desaparecer na estrada escura. Dr. Marcelo foi em outro carro, cabeça baixa, derrotado. Rodrigo e Dona Helena ficaram na varanda da casa, envoltos em cobertores, bebendo chá quente que Henrique havia preparado. O amanhecer pintava o céu de tons rosados e alaranjados sobre o lago. Era bonito, pacífico, como se a natureza não tivesse testemunhado o drama humano daquela noite. Você foi muito corajosa, mãe, disse Rodrigo, segurando a mão dela. Ela sorriu, cansada, mas aliviada. Seu pai me deu forças. Mesmo não estando mais aqui, ele ainda me protege. Nos dias seguintes, os desdobramentos foram rápidos. Dr. Marcelo cumpriu sua palavra. Abriu completamente seus arquivos para as autoridades, revelando um esquema que havia operado por quase uma década. Além dos 3 casos que Henrique já havia descoberto, surgiram mais 2, todos seguindo o mesmo padrão macabro. Famílias destruídas, vidas interrompidas prematuramente, heranças desviadas. Cristiane foi indiciada por múltiplos crimes: estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha e tentativa de homicídio qualificado. Sua prisão preventiva foi decretada e ela aguardaria julgamento trancafiada, sem possibilidade de causar mais danos. Dr. Marcelo, em troca de sua colaboração integral, conseguiu um acordo de delação premiada. Ainda seria punido, ainda enfrentaria consequências severas, mas teria a chance de redimir-se parcialmente, testemunhando contra Cristiane e ajudando as famílias das outras vítimas a encontrarem respostas. Dona Helena passou 2 semanas internada em um hospital particular em Belo Horizonte, sob cuidados intensivos de nefrologistas e toxicologistas. Os danos aos rins eram reversíveis, graças à intervenção a tempo. Os médicos ficaram impressionados com sua recuperação. Diziam que ela tinha uma força vital extraordinária, uma vontade de viver que superava qualquer expectativa clínica. Rodrigo não saiu do lado dela durante toda a internação. Trabalhava do laptop no quarto do hospital,
Fazia reuniões por videoconferência, mas nunca a deixava sozinha. Ele tinha medo que, se piscasse, se distraísse um segundo, ela desaparecesse. Aos poucos, Dona Helena voltava a ser ela mesma. A confusão mental diminuía, as cores voltavam ao seu rosto, o brilho retornava aos olhos. Ela começou a fazer pequenos desenhos de novo, mas agora eram flores, pássaros, paisagens serenas. Nada de sombras ou frascos. Uma tarde, enquanto ela descansava após uma sessão de fisioterapia, Rodrigo recebeu a visita de duas mulheres. Eram filhas de Antônio Ribeiro e Roberto Fonseca, duas das vítimas anteriores de Cristiane. Viemos agradecer, disse a mais velha, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos marejados. Durante anos não entendemos o que havia acontecido com nossos pais e avós. Diziam que era natural, que era a vida, mas a gente sabia que algo estava errado. Agora finalmente temos respostas. A outra mulher mais jovem acrescentou. E principalmente, o Senhor impediu que outras famílias passassem pelo mesmo. Salvou sua mãe e salvou futuras vítimas dessa mulher. Rodrigo apertou as mãos delas, emocionado. Sinto muito pelo que passaram. Desejo que encontrem paz agora. Elas ficaram por alguns minutos conversando baixinho, compartilhando memórias de pais e avós que partiram cedo demais, roubados por ganância disfarçada de afeto. Quando saíram, Rodrigo sentiu um peso a mais em seus ombros. Não era culpa, mas responsabilidade. Responsabilidade de fazer algo com aquela segunda chance que tivera. Dona Helena recebeu alta médica com recomendações de acompanhamento regular, dieta balanceada e descanso. Voltaram para a fazenda Santa Helena, que agora parecia diferente. Mais leve, mais luminosa. Ou talvez fossem eles que estavam diferentes. Rodrigo contratou uma enfermeira de confiança, Luciana, uma senhora de meia-idade recomendada por Dr. Fernando. Luciana era atenciosa, mas não invasiva. Competente, mas carinhosa. Dona Helena gostou dela imediatamente. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rodrigo diminuiu drasticamente sua carga de trabalho na empresa, delegou mais responsabilidades para sócios de confiança. Passou a ir à fazenda toda semana, às vezes ficando dias inteiros, apenas acompanhando a recuperação da mãe, caminhando pelos jardins, conversando sobre memórias, sobre o pai, sobre a vida. Uma noite, sentados na varanda sob o céu estrelado, Dona Helena segurou a mão do filho. Rodrigo, eu estava pensando em algo. Diga, mãe. Tudo isso que passamos, esse sofrimento todo, precisa servir para algo maior. Não pode ser em vão. Não foi em vão, mãe. A senhora está aqui, viva, recuperada. Aquela mulher está presa. Isso já é muito. Dona Helena balançou a cabeça. Não, filho. Precisa ser mais. Quantas outras pessoas idosas estão sendo manipuladas agora, neste exato momento? Quantas estão sozinhas, vulneráveis, sendo exploradas por pessoas em quem confiam? Rodrigo refletiu sobre aquilo. Provavelmente muitas. O mundo estava cheio de predadores disfarçados de cuidadores. O que a senhora sugere? Ela olhou para a imensidão da fazenda. Temos tanto espaço aqui, tanto espaço vazio. Que tal se criássemos um lugar para acolher idosos que estão em situação de risco? Pessoas que foram abandonadas, maltratadas, enganadas. Um lugar seguro, com cuidados verdadeiros, com amor verdadeiro. Rodrigo sentiu algo se acender em seu peito. Uma casa de acolhimento, um refúgio para os vulneráveis. A ideia era linda, significativa. Uma forma de transformar a dor em propósito. Eu amo essa ideia, mãe. Vamos fazer isso. Vamos criar um lugar que honre a memória do pai e tudo que passamos. Nos meses seguintes, Rodrigo mergulhou nesse novo projeto com uma paixão que não sentia há anos. Consultou assistentes sociais, arquitetos especializados em acessibilidade, médicos geriatras, psicólogos. Planejou cada detalhe da casa de acolhimento, que seria construída em uma ala reformada da fazenda. Dona Helena participava ativamente, escolhendo cores, sugerindo espaços de convivência, planejando jardins terapêuticos onde os futuros residentes poderiam plantar flores e hortaliças. Ela voltara a pintar, agora com dedicação total,
criando telas de jacarandás floridos, ipês amarelos, girassóis radiantes. O julgamento de Cristiane aconteceu quase um ano depois de sua prisão. O júri a condenou a 24 anos de reclusão, sem direito à progressão de regime nos primeiros anos. As evidências eram esmagadoras, os testemunhos devastadores. Ela ouviu a sentença sem emoção. O rosto, uma máscara vazia. Dr. Marcelo recebeu uma pena de 12 anos, mas com possibilidade de regime semiaberto após cumprir um terço. Ele continuaria prestando assistência às investigações e trabalharia em programas de reabilitação de presos. Rodrigo compareceu ao julgamento, sentado ao lado de Dona Helena, que insistira em estar presente. Quando tudo terminou, quando Cristiane foi escoltada para fora do tribunal, Dona Helena sussurrou para o filho: eu a perdoo, não pelo que ela fez, mas por mim mesma. Não vou carregar ódio no coração pelo tempo que me resta. Rodrigo abraçou a mãe, admirado por sua força e sabedoria. Ele ainda lutava com a raiva, com a sensação de traição. Mas via na mãe um exemplo do que poderia se tornar se escolhesse a cura em vez do ressentimento. A inauguração da Casa de Acolhimento. Alberto Tavares aconteceu em uma manhã ensolarada de primavera, quase 18 meses após aquela noite terrível no lago. A propriedade estava transformada. O que antes era apenas um anexo de ferramentas e depósito agora se transformara em um espaço acolhedor e moderno, especialmente projetado para receber até 20 idosos em situação de vulnerabilidade. Havia quartos amplos e iluminados, banheiros adaptados, uma sala de convivência com sofás confortáveis e uma biblioteca. Uma cozinha industrial mas aconchegante, onde os residentes poderiam participar do preparo de refeições se desejassem. E o jardim terapêutico que Dona Helena tanto sonhara. No jardim, jacarandás já crescidos ofereciam sombra, canteiros organizados permitiam que cada residente cultivasse suas próprias flores e ervas, e bancos de madeira convidavam à contemplação e conversa. Uma fonte de água corria suavemente no centro, criando uma melodia tranquilizadora. Rodrigo contratara uma equipe multidisciplinar, enfermeiros, fisioterapeutas, cuidadores treinados, uma psicóloga especializada em traumas de abandono e abuso, uma nutricionista e até uma professora de artes que ensinaria pintura e artesanato. Todos passaram por rigorosa verificação de antecedentes e por treinamentos sobre como identificar sinais de manipulação e abuso. No dia da inauguração, compareceram autoridades locais, representantes de conselhos de idosos, jornalistas de veículos regionais e, principalmente, os 3 primeiros residentes que seriam acolhidos. Seu Manuel, um senhor de 84 anos, que havia sido abandonado pelos filhos em um asilo irregular e resgatado por assistentes sociais. Dona Teresa, viúva de 79 anos que quase fora vítima de golpistas que se passavam por falsos advogados. E senhor Joaquim, aposentado de 81 anos, cuja sobrinha tentara interditá-lo judicialmente para tomar seus bens. Rodrigo os recebeu pessoalmente, ajudando-os a conhecer seus quartos, apresentando-os à equipe, mostrando-lhes o jardim onde poderiam plantar o que quisessem. Os olhos deles brilhavam, alguns com lágrimas de emoção, outros com esperança renovada. Dona Helena estava radiante. Usava um vestido florido, o cabelo preso em um coque elegante, e circulava entre os convidados com energia que Rodrigo não via há anos. Ela mostrava a todos suas pinturas de jacarandás que decoravam as paredes da sala de convivência, explicava o sistema de cultivo do jardim, falava com paixão sobre a importância de proteger os mais frágeis. A cerimônia oficial aconteceu no final da tarde, com o sol poente pintando o céu de tons alaranjados. Um pequeno palco fora montado na área externa, próximo ao jardim. Rodrigo subiu primeiro segurando um microfone, emocionado. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de cada um que veio celebrar conosco este momento tão especial. Esta casa de acolhimento nasceu de uma dor profunda, mas também de uma esperança igualmente profunda. Minha família passou por uma provação que poderia ter nos destruído. Quase perdemos minha mãe para pessoas que disfarçavam maldade de bondade,
ganância de cuidado. Ele fez uma pausa, olhando para Dona Helena, que estava na primeira fila. Mas não perdemos. Lutamos, resistimos e transformamos aquele sofrimento em algo que pode ajudar outros. Esta casa é uma homenagem ao meu pai, Alberto Tavares, homem justo e generoso que sempre acreditou em cuidar dos mais vulneráveis. E é uma promessa de que aqui, nestas terras, idosos em situação de risco encontrarão segurança, respeito e amor verdadeiro. Os aplausos foram calorosos. Rodrigo desceu e ajudou sua mãe a subir ao palco. Ela segurava um envelope amarelado que Rodrigo reconheceu imediatamente. Era uma das últimas cartas que Sr. Alberto havia escrito antes de partir. Meus queridos amigos, começou Dona Helena com voz firme, quero ler para vocês algo que meu marido escreveu há alguns anos, quando já sentia que seu tempo aqui estava se encerrando. Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas deixou palavras que agora fazem todo o sentido. Ela abriu a carta e começou a ler. Querida Helena, se você está lendo, isto é porque já não estou mais ao seu lado fisicamente, mas quero que saiba que meu amor por você transcende qualquer distância. Você é a mulher mais forte que conheci, e sei que vai continuar forte mesmo sem mim. Cuide-se. Desconfie de quem oferece ajuda fácil demais. Olhe sempre para as flores, pois elas nos ensinam que mesmo na terra mais dura, com paciência e cuidado, a beleza pode florescer. E se um dia você tiver a chance de ajudar alguém que está passando por dificuldades, faça isso em minha memória. Transforme qualquer dor em luz. Com todo meu amor eterno, Alberto. Dona Helena dobrou a carta, as lágrimas descendo tranquilas pelo rosto. É isso que estamos fazendo aqui, transformando dor em luz, e faremos isso todos os dias, para cada pessoa que chegar aqui precisando de segurança e afeto. Os aplausos ecoaram novamente, mais intensos ainda. Muitos dos presentes tinham os olhos marejados. Rodrigo subiu novamente ao palco, abraçando a mãe longamente. Nos meses que se seguiram, a Casa de Acolhimento Alberto Tavares tornou-se referência regional. Outros residentes chegaram, cada um carregando suas histórias de abandono, abuso, solidão. E cada um encontrava ali não apenas abrigo, mas uma nova família. Dona Helena passava seus dias dividida entre pintar, cuidar do jardim e conversar com os residentes. Ela se tornara uma espécie de matriarca amorosa, alguém que compreendia profundamente a vulnerabilidade alheia porque havia atravessado sua própria jornada pelo vale sombrio da manipulação. Rodrigo reestruturou completamente sua vida. Continuava à frente da empresa imobiliária, mas agora com sócios operacionais que cuidavam do dia a dia. Ele dedicava a maior parte de seu tempo à gestão da casa de acolhimento, à captação de recursos, à articulação com órgãos públicos para replicar o modelo em outras regiões. Uma tarde, 6 meses após a inauguração, Rodrigo e Dona Helena caminhavam pelo jardim. Os jacarandás estavam floridos, suas flores roxas caíam como neve colorida sobre os caminhos de pedra. Seu Manuel cultivava orquídeas em um canteiro. Dona Teresa pintava aquarelas na varanda. Senhor Joaquim lia um livro à sombra. Você sabe o que eu penso, filho, disse Dona Helena, parando para admirar um canteiro de girassóis. O que, mãe? Penso que seu pai orquestrou tudo isso lá de cima. Aquelas cartas que ele deixou, aqueles avisos, aquela frase sobre olhar para as flores. Ele sabia que eu precisaria de força. E sabia que você precisaria de um propósito maior. Rodrigo sorriu, pensativo. Talvez tenha razão. Ele sempre foi visionário. E agora olhe o que criamos. Um lugar onde pessoas que foram descartadas pelo mundo encontram dignidade de novo. Um lugar onde a flor mais murcha pode voltar a desabrochar. Rodrigo abraçou a mãe, sentindo gratidão profunda por tê-la ali, viva, forte, inspiradora. E sou grato todos os dias por termos essa chance, mãe. Nem todas as histórias terminam assim. Mas a nossa terminou, filho. E que final bonito, não acha? Ele concordou, olhando ao redor para aquele pedaço de terra que havia se transformado em oásis de esperança. Muito bonito. Meses se transformaram em anos. A casa de acolhimento cresceu,
ganhou anexos, acolheu mais de 50 idosos ao longo do tempo. Alguns chegavam fracos e partiam fortalecidos para reencontrar familiares reconciliados. Outros ali passavam seus últimos anos com dignidade e amor, cercados de cuidados verdadeiros. Rodrigo nunca mais se casou. Dedicou-se inteiramente à mãe, ao projeto social e a reconstruir confiança na humanidade. Eventualmente conheceu outras pessoas, teve relacionamentos, mas sempre com cautela, com a cicatriz deixada por Cristiane, lembrando-o de manter os olhos abertos. Cristiane cumpria sua pena em regime fechado. Rodrigo soube por notícias esparsas que ela não demonstrava arrependimento. Continuava manipuladora mesmo na prisão. Ele escolheu não pensar mais nela, não dar mais espaço em sua mente para aquela figura sombria. Dr. Marcelo, por outro lado, transformara-se genuinamente. Trabalhava dando assistência médica a outros presos, estudava à distância para se especializar em bioética e mantinha correspondência com Rodrigo, pedindo periodicamente notícias sobre Dona Helena. Rodrigo respondia brevemente, sem rancor, mas também sem proximidade. Algumas pontes, quando queimadas, não são reconstruídas completamente. As paredes da casa de acolhimento se encheram com uma frase que se repetia em quadros pintados pelos próprios residentes. Quando tiver medo, olhe para as flores. Tornou-se um mantra, um lembrete de que sempre há beleza a ser encontrada, sempre há esperança a ser cultivada, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, queridos ouvintes, encerramos a história de Rodrigo, Dona Helena, e a Casa de Acolhimento Alberto Tavares. Uma narrativa sobre manipulação e redenção, sobre vulnerabilidade e força, sobre como a escuridão pode ser transformada em luz quando escolhemos o caminho do amor e da justiça. Esperamos que esta história tenha tocado seus corações, tanto quanto tocou o nosso ao contá-la. Se você se emocionou com essa jornada, temos uma playlist especial esperando por você, repleta de histórias igualmente cativantes sobre a complexidade da vida, sobre perdão, sobre recomeços. Você pode encontrá-la clicando à esquerda. E se esta história ressoou em sua alma, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram o melhor e o mais desafiador da experiência humana. Compartilhe nos comentários o que você sentiu ao acompanhar a trajetória de Rodrigo e Dona Helena. Conte-nos se você conhece histórias parecidas, se acredita na força do perdão e da transformação. Sua participação enriquece nossa comunidade e nos motiva a continuar trazendo conteúdos que importam. Até a próxima história. E lembre-se sempre, quando tiver medo, olhe para as flores.